Fala galera, aqui é o Gabriel e em todos os anos do canal, a gente, eu e o Marcelo, sempre tivemos a vontade de fazer um vídeo específico, mas a gente nunca de fato teve coragem para fazer. Afinal, qual é a cena perfeita do Coringa? Esse é aquele momento que define o Coringa como personagem. Aquele que você vê uma cena e diz: esse é o Coringa. E envolvendo todas as mídias que o Coringa já apareceu. HQs, animações, filmes animados, tudo, absolutamente tudo. Então vem comigo porque hoje é uma super análise do melhor Coringa. O Coringa do Batman do Futuro, o retorno do Coringa. Gente, primeiro, eu amo Batman do Futuro. Eu acho um super desenho que conseguiu expandir o lore do Batman. Eu lembro de assistir o primeiro episódio com o Marcelo quando a gente ainda era criança e ficarmos chocados com aquela cena que o Batman tem quase um ataque cardíaco e tem que se rebaixar, usar uma arma para se salvar. Essa abertura ficou comigo por todos esses anos. Contudo, apesar de fantástico, o desenho não era perfeito. Afinal, comparado com o Animated Series, ele não tinha o seu Coringa. E a cada novo episódio, eu ficava esperando por uma aparição do Coringa ou uma explicação do que aconteceu no Animated Series para ele nunca mais voltar. Até que chega esse filme. O Retorno do Coringa não é uma animação normal do Batman. Ele tinha essa missão de ser a grande ponte entre o universo do Animated Series e o universo do futuro. E o filme faz essa ponte com maestria ao trazer o Coringa de volta. E como que eles trazem ele de volta? Num dos maiores clichês possíveis, mas que inacreditavelmente funciona por causa de uma coisa: storytelling. Sem fazer reflexões e altas piruetas no roteiro, o Retorno do Coringa entrega absolutamente tudo que você precisa saber para entender quem é o Coringa e realmente entender por que ele é o maior vilão da cultura pop. Cada pedaço, cada frase do Coringa contém a essência dele. O Coringa precisa ser ameaçador. O Coringa precisa ser engraçado. O Coringa precisa ser único. E, talvez o mais importante, o Coringa precisa afetar psicologicamente o Batman. E check, 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 check. Contudo, eu sei o que você tá pensando agora. Ah, Gabriel, mas tem a Piada Mortal, tem o Cavaleiro das Trevas, que tem absolutamente tudo isso. O motivo de termos escolhido essa animação e não a Piada Mortal ou o Cavaleiro das Trevas é por causa de uma cena. Essa cena dura 10 minutos, mas é o suficiente para você entender absolutamente tudo do Coringa e entender por que ele é tão perigoso. Porque um palhaço sem poderes especiais deixa o Batman absolutamente paranoico quando ele precisa enfrentar o vilão. E tudo isso num desenho para criança com censura e tudo mais. E eu sei que vocês sabem qual cena que eu tô falando. Mas rapidamente os choros e os choques fizeram seu efeito. Mas para chegar nessa cena, nós temos que ver outros 3 momentos antecessores dessa animação. O primeiro acontece logo na primeira aparição do Coringa. Percebam que logo de cara ele desdenha da gangue do Coringa. Ele acha essa gangue uma verdadeira piada. Tipo assim, eu também achava isso na época. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que assistia Batman do Futuro sabia que essa gangue do Coringa estava totalmente subpar do que era o Coringa original. O filme, logo nos primeiros minutos,
pega essa percepção da audiência e já subverte ela totalmente. E isso tudo mostrando que dessa vez esse Coringa é coisa séria. Logo de cara, você percebe que ele é o verdadeiro Coringa. Ele é mostrado nas sombras com um olho vermelho quase demoníaco e na sequência mata a sangue frio um dos seus capangas. Isso não poderia ser mais Coringa para sua apresentação. A animação tá querendo dizer que até o momento tudo que foi mostrado nos desenhos do Batman do futuro foi uma grande brincadeira. E que agora o negócio vai ficar sério. Primeiro, porque fica claro que eles podem matar pessoas. E segundo, que o Coringa tá em jogo. E toda essa cena, ao mesmo tempo que ela é extremamente séria, o Coringa é extremamente engraçado. E o Coringa sendo engraçado é exatamente o que ele precisa ser. Engraçado e ameaçador ao mesmo tempo. E claro, nessa primeira cena, o Coringa já se mostra preocupado com o novo Batman. O que é meio que óbvio, porque o Coringa, em qualquer tempo que ele estivesse, estaria preocupado com o Batman. Muita coisa mudou enquanto seu tio Coringa esteve fora. Nova Gotham, novas regras, até um novo Batman. E depois a gente tem uma cena quase perfeita do Coringa invadindo uma festa que o Bruce Wayne está. Ele se revela com pompas de Coringa, de um jeito bem teatral e cômico. Contudo, vejam a cara de Bruce Wayne ao ver o Coringa vivo em sua frente. O Bruce parece que vê um fantasma. E pela primeira vez nesse universo do Animated Series, nós vemos esse Batman com medo. E a gente não tá falando de qualquer Batman. A gente tá falando do melhor Batman de todos os tempos. O Batman do Animated Series que enfrentou uma porrada de vilões e ameaças globais. E esse Batman salvou milhares de pessoas. Mas naquele momento, assim como toda a população de Gotham, ele teme o Coringa. A reação da população também é espetacular, porque o Coringa só fala que é o Coringa e mais nada. Só que isso é o suficiente para todo mundo ali entrar em desespero. E lembrando que isso é no futuro e provavelmente as pessoas que estão nessa cena nunca sequer viram Coringa em ação, mas sabem pelas histórias que provavelmente os pais delas contaram que ele é muito perigoso. A terceira cena de build-up é quando o Terry finalmente entende o perigo do Coringa. Porque até então, ele desdenhava do palhaço e entendia que era tipo um membro da gangue do Coringa. Uma pessoa que não é uma verdadeira ameaça pro Batman. Contudo, quando ele encontra o Bruce na Batcaverna com a toxina em seu sangue, ele percebe que essa brincadeira é bem séria. E se a audiência tinha qualquer dúvida do potencial de perigo que é o Coringa, essa cena dissipa tudo. Aqui, aquelas pessoas que nunca viram nada do Batman começam a entender porque um palhaço é assim tão perigoso. E gente, percebam que tudo que eu contei até o momento foi extremamente simples. Porque o storytelling desse filme é simples, mas é o suficiente para estabelecer o Coringa que a gente tanto respeita e ama. O melhor de tudo é que eles fazem isso de uma maneira extremamente orgânica, colocando o Coringa em cenários que ele realmente iria agir no passado, só que atualizado para o futuro. O filme faz tudo isso para estabelecer antes do flashback que o Coringa é uma grande ameaça, para justamente preparar terreno para o que a audiência vai ver do Coringa. Ela vai realmente testemunhar o maior crime e plano que o Coringa já cometeu. Esse flashback é para mim o maior flashback da história dos flashbacks, mas ele não iria funcionar tão bem se fosse no início do filme. Tudo começa com o Robin indo salvar uma moça. E tipo assim, já no primeiro segundo eu já amo essa cena, porque o jeito que eles mostram parece que vai ser um episódio normal do Batman Animated Series, mas com 1 minuto já percebemos que não vai ser bem assim. E aqui essa cena já quebra a nossa primeira expectativa,
E isso vai acontecer bastante nos próximos minutos. A moça, na verdade, é a Arlequina, e ela engana o Robin e assim ele é capturado. Acontece que quem está por trás disso é o Coringa. E por um segundo vemos ele de novo com esse olhar demoníaco, que é de fato uma imagem muito assustadora. E esse tipo de coisa, a animação do Batman Animated Series e a nova temporada que saiu depois nunca cogitou em fazer. Isso já mostra que o negócio é bem sério e as coisas vão ficar bem dark. Então ficamos sabendo que o Robin some por 3 semanas. E nem o Batman nem a Batgirl conseguem encontrá-lo. E isso leva o Bruce a quase o caos, porque o Tim Drake para ele é quase como um filho. E esse desespero do Batman para achar o Robin, dá para claramente sentir isso apenas vendo as imagens. É impressionante. O Batman recebe uma dica que o Robin está no antigo asilo Arkham, e ele vai às pressas vê-lo, tanto que ele derruba o portão do asilo. Eu amo esse pequeno detalhe. O Batman é um cara extremamente paciente e calculista. É bem difícil tirar ele do seu tom normal. O Batman já está nervoso antes mesmo de ver o que aconteceu. Essa é a gravidade do plano do Coringa. E de novo, essa é uma cena extremamente simples que precisa aparecer num desenho para criança, mas um adulto consegue entender a complexidade que é essa cena. Afinal, o Coringa tinha sequestrado uma criança por 3 semanas. Uma criança assistindo isso talvez não entenda toda a complexidade, mas com certeza sente toda a agitação que o Batman está sentindo. E os adultos conseguem entender por que o Batman está tão agitado. E isso é uma coisa que é muito difícil de fazer em roteiro. Bem, o Batman e a Batgirl vão até o asilo Arkham e se encontram com o Coringa. E aqui temos outra cena pequena, mas perfeita. O Batman invade o local de uma forma grosseira para avisar o Coringa que ele está chegando. Algo que não é muito feitio do Batman. Ao mesmo tempo, vejam como a Batgirl está andando devagar e com receio. Ela está com medo sim da situação, que é muito grave, mas também do próprio Batman, que parece estar saindo do controle. A sutileza da animação é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela consegue passar essa mensagem sem necessariamente dizer alguma coisa. E no primeiro momento que eles entram no asilo Arkham, eles escutam a voz da Arlequina cantando uma música. Outro cenário absolutamente perfeito. A gente está falando do Coringa. Não pode ficar extremamente sério e dark sem que seja extremamente engraçado e cômico. Eles fazem isso de uma maneira que deixa 100% fiel ao que o personagem representa. Percebam que a música tira totalmente da dramaticidade da cena. Querido, temos companhia! Olá! Quebra um pouco a expectativa do que ia acontecer, porque a gente pensava que o Batman ia chegar no asilo Arkham, o Robin ia estar morto, mas nada disso acontece. Ele chega lá e parece tudo normal. O Batman finalmente encontra o Coringa e ele começa a falar de um jeito que é só um plano dele. Não parece nada demais. E a gente se sente aliviado, porque talvez o Robin esteja vivo. O Coringa fala que está velho e que quer fazer uma família. E a música reforça totalmente isso. Parece um momento sério e dramático, mas também parece um momento sério e dramático de um episódio do Batman Animated Series, na qual o Coringa sempre se dá mal. Ele explica o seu plano, o Batman bate nele e acabou. Então percebam como que a narrativa cria esse ambiente familiarizado para nós, apenas para um segundo depois dar um soco na nossa cara. E então o Coringa fala que fez um Coringa Júnior. E vejam a mudança de clima e de música que acontece na sequência. Então nós pegamos um...
Não. Em segundos, a música muda de tom, a cena muda de tom e nós vemos uma criança vestida de Coringa. E claro, a criança é o Robin e ele virou o Coringa Júnior. Mas nós, como audiência, estamos pensando, ok, ele pegou o Robin, colocou ele num uniforme de Coringa, pintou o rosto dele e deu. A gente, como audiência, quer sempre se sentir bem para ser enganada pela animação. E a animação sabe disso e ela brinca com isso em vários níveis o tempo todo. Mas parece que tá faltando alguma informação nesse quebra-cabeça. E de fato tá, e a animação tá escondendo isso por um grande motivo, que é justamente para criar uma tensão. O que acontece na sequência é justamente o aumento dessa tensão. O Batman, com uma fúria sem igual, sai das cordas que estava preso e joga um objeto no Coringa, deixando claro que ele não se importa mais em não matar o vilão. Em paralelo, a Batgirl luta contra a Arlequina. E essa cena da Batgirl é extremamente importante porque ela dá um certo de protagonismo vilanesco pro Coringa Júnior. E a utilidade do Coringa Júnior é exposta justamente quando ele entrega a bazuca para a Arlequina. Então, o desenho rapidamente cria uma tensão muito alta com essa cena de ação. E pelo Batman que ri, que animação linda e suave, bem feita. Cada soco, cada movimento, cada coisa que acontece, você realmente sente o peso dela. O jeito que o Batman derruba esse muro é muito Batman e de um jeito muito ameaçador, porque ele tá correndo numa linha reta e você sente que o Batman não tá ligando pra nada. Ele só quer chegar no Coringa. Você realmente sente essa tensão entre o Batman e o Coringa aumentando à medida que a cena vai avançando. E isso culmina na provável morte da Arlequina após cair de um grande abismo. Com a tensão mais alta impossível, nós chegamos no momento derradeiro entre o Batman e o Coringa. O Batman tenta se manter em controle e sequer fala com o Coringa. Isso acaba provocando o palhaço do crime a mostrar o clipe de como que ele criou o Coringa Júnior. Então, um videozinho em formato bem clássico, que é algo bem de família dos anos 70 e 80 dos Estados Unidos, mostra como que ele criou. E o melhor é esse título, As Memórias da Nossa Família. E tipo assim, eu adoro isso porque faz uma alusão direta à HQ Morte em Família, quando o Coringa matou o Jason Todd. Então, imediatamente são traçados paralelos aqui. O Coringa narra pro Batman que torturou o Robin por semanas. É bizarro de tão dark que eles conseguiram ser. Essa é uma tortura em uma criança de 12 anos. E ele tá levando choques do Coringa. E o vilão conta tudo isso de uma forma engraçada e de um jeito que só ele poderia criar essa cena e ser tão assustadora ao mesmo tempo que ela é engraçada. Como audiência, é simplesmente impossível não entender a gravidade que é esse plano do Coringa. E então, para coroar, o Coringa revela que sabe a identidade secreta do Batman. E pra época, em 2000, isso era muita coisa. E vejam, o Coringa sabe desse segredo do Batman há semanas. E em nenhum momento ele saiu para contar para alguém. Ele ficou guardando esse segredinho, até mesmo da Arlequina, para justamente contar unicamente pro Batman. E mesmo nesse momento super tenso e revelador, o Coringa faz uma piada sobre o passado do Batman. Por trás de toda aquela coragem não passa de um garotinho numa fantasia chorando pela mamãe e pelo papai. Seria engraçado se não fosse tão patético. E o melhor de tudo, ele continua chamando o Batman de Batman. Ele não começa a chamar o Batman de Bruce Wayne. Para esse Coringa, saber a identidade secreta do Batman é aproximar ele ainda mais do Batman. E por isso ele saboreia cada momento dessa cena. Dá pra ver no rosto a felicidade dele. E nesse momento, toda a tensão do Batman é exalada.
ele vai pra cima do Coringa sem piedade. E a animação é tão fluida e perfeita aqui que nós sentimos tudo. É como se o Batman estivesse dando soco na gente. E o mais foda disso é que essa tensão do Batman, ela é sentida desde o primeiro momento que o Batman aparece no flashback. Não é dito em nenhum momento que ele tá assim, mas a gente sente isso por causa das expressões corporais e atitudes que ele tá tomando. E nesse momento nós nos questionamos se ele vai matar ou não o Coringa. E essa dúvida é reforçada pela qualidade narrativa do filme, que faz o Terry questionar o Bruce se ele que matou o Coringa. E o Bruce Wayne nunca responde pro Terry. E aqui tá o grande momento do porquê que eu acho esse plano do Coringa o melhor plano da história dele e porque essa é a melhor cena da história do Coringa. O Coringa faz algo inacreditável. Ele faz a audiência duvidar do Batman. A gente realmente acredita que não tem mais nenhuma opção e que o Batman vai acabar matando o Coringa. E, gente, não é qualquer Batman, é o Batman do Animated Series. E a gente duvida desse Batman por causa desse plano do Coringa. Essa é a perfeição dessa cena. Então, o Coringa pega o Batman e o deixa imóvel após 2 facadas inesperadas. Isso pode parecer absurdo, mas não é de jeito nenhum. O Batman, nesse momento, tá tão nervoso, com tanta raiva, que os seus reflexos, as suas habilidades, o seu sentido de luta, tudo fica prejudicado. E isso dá vantagem pro Coringa agir e conseguir derrubar ele. Com o Batman caído, o Coringa entrega uma arma para o Coringa Jr. e assim fazer o seu próprio Robin matá-lo. E isso é extremamente irônico e engraçado ao mesmo tempo. Algo que só o Coringa iria fazer. Uma verdadeira tragédia grega cômica que é o que define o Coringa. O Coringa Jr. atira em Batman, mas na hora do tiro sai aquelas bandeirinhas de Bang. Isso dá tempo do Robin se recompor parcialmente e acabar dando um segundo tiro, mas dessa vez no Coringa. E com a sua tradicional bandeira de Bang, ele morre em cima de uma das caixas de brinquedo. Daquelas que saem palhaços quando você gira. O Coringa fala que isso não é engraçado, mas de fato é, e é extremamente irônico. A Batgirl aparece, o Batman se recupera e o Coringa Jr. começa a chorar. E assim termina o flashback. E a frase seguinte da Bárbara Gordon resume completamente esse flashback. Com o seu último ato de crueldade, o Coringa havia nos manchado com compromissos e decepções. Gente, muitos anos depois dessa animação, saíram materiais como Cavaleiro das Trevas, o filme do Coringa, HQ O Cavaleiro Branco, e mesmo assim, sempre que eu volto pra essa cena, eu vejo o Coringa e o seu plano perfeito. Esses filmes até podem ser melhores que o filme do Retorno do Coringa, mas eles não têm uma cena tão perfeita como esse flashback. Ela tem absolutamente tudo que o Coringa precisa ter. E se você nunca viu o Coringa na vida e precisa entender quem que ele é, essa é a cena que você vai assistir. E para quem conhece esse Coringa do Animated Series, a cena é ainda mais poderosa, porque o Animated Series é de 92 e a gente tem 8 anos de desenvolvimento de personagens, de rivalidade, que vai culminando nesse filme. Tudo isso colabora para que essa cena em específico seja extremamente poderosa e tenha um impacto profundo nas pessoas. Gente, é simplesmente impossível esquecer do roteiro dessa cena. Não tem como, é impossível. E aqui nesse filme ainda tem um agravante de que aqueles personagens do Animated Series estão num cenário que eles de fato podem morrer. Os riscos são reais e tudo, absolutamente tudo pode acontecer, porque a animação antes prova isso. E eles conseguem fazer isso apenas com um storytelling extremamente simples, mas que entende
quem que são os seus personagens. Na boa, não parece que os personagens estão sobre um roteiro. Parece que eles estão sendo eles mesmos e tomando atitudes reais que vai levando a cenários cada vez mais complexos. E esse flashback sintetiza isso. É o Batman sendo Batman, o Coringa sendo Coringa, a Arlequina sendo a Arlequina e cada um falando a frase perfeita para culminar nessa cena que você jamais vai esquecer. Pra mim, nenhuma história do Batman conseguiu ser tão dark, tão séria, tão engraçada, tão divertida, tão representativa em 10 minutos. Depois desse flashback, a animação do retorno do Coringa acaba caindo um pouco por causa do seu terceiro ato, que é um pouco decepcionante. Mas isso é um assunto para um outro vídeo numa outra ocasião. E esse foi o vídeo com a cena perfeita do Coringa. E agradecemos muito ao youtuber Nostalgia Critic por ter nos inspirado a fazer um vídeo com a nossa visão dessa cena. E gente, vocês concordam com essa opinião? Por favor, comentem porque isso é muito importante. E não deixem de dar aquele joinha e inscrever no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!